Nesse capítulo, eu vou falar para vocês sobre o poder da pergunta. Dentro do curso de Barras de Axis, vocês vão aprender muitas ferramentas poderosas. Além das barras de Axis, vocês aprendem mais de 10 ferramentas de expansão de consciência para usar em conjunto com as barras de Axis. E a pergunta é uma dessas potenciais ferramentas. Então, como que surgiu as barras de Axis? Surgiu com uma pergunta. O Gary Douglas, ele canalizou as barras de Axis após fazer uma pergunta: como eu gostaria que fosse a minha vida? Que é uma pergunta muito forte. Então, ele tinha um trabalho e ele não estava tendo mais alegria no trabalho dele, parecia que faltava alguma coisa. E essa pergunta, que é uma pergunta forte, que vocês também podem fazer todos os dias: como eu gostaria que fosse a minha vida? Essa pergunta ele fez. E quando você faz uma pergunta, essa pergunta mobiliza uma energia. E quando você percebe uma energia semelhante, é porque ali tem uma consciência daquela pergunta que você vem fazendo. E aí ele recebeu uma ligação de um massoterapeuta que coincidiu com a energia da pergunta dele. E foi nessa sessão que ele recebeu toda a consciência do universo, que a gente pode falar que foi de Deus, né? Para quem acredita em anjos, em Espírito Santo, do universo, uma força divina, que mandou para ele essas informações. Porque quando a gente fala canalizar, muitas pessoas podem ter uma impressão errada, não existe certo e errado, né? Uma impressão que não é contribuição no sentido assim religioso, porque Axis Consciousness não é uma religião, é uma filosofia que estuda ferramentas de expansão de consciência, que contribui para a gente criar mais possibilidades para o universo através da expansão da nossa consciência. Então, não importa a sua religião. Na apostila, quando alguns momentos falam de outras vidas, é no sentido da carga genética que a gente traz do nosso DNA de outras vidas, dos nossos ancestrais de milhões de anos. Então, quando a gente fala que ele canalizou, quando você recebe uma consciência, uma ideia de algo, uau, você está acessando o seu saber, isso é canalizar. Então, ele recebeu uma consciência, assim como na acupuntura, assim como um cientista descobre alguma coisa, sempre é por canalização, percebe? Por mais que ele fez vários experimentos, uma hora ele fala, é isso, porque ele canalizou, ele acessou uma consciência. Então, foi isso que o Gary Douglas fez, através de uma pergunta. Então, a pergunta é a ferramenta mais poderosa, eu poderia dizer, dentro desse universo de expansão de consciência. Quando você faz uma pergunta, ela abre uma janela para infinitas possibilidades. O universo ele é linear. Fez uma pergunta, abre para mais possibilidade, mais possibilidade, mais possibilidade. Existe a lei, peça e receberás. E é através da pergunta e das escolhas, dessas duas maneiras, pergunta e escolha, que você consegue receber do universo, ativar a lei, peça e receberás. Então, como funciona? Por exemplo, quando você tem alguma questão na sua vida, você faz perguntas. Então, o Gary não estava feliz com a vida dele. Ele fez a pergunta: como eu gostaria que fosse a minha vida? Faz essa pergunta com presença, percebendo a energia disso. E perceba como, quando uma energia semelhante aparecer, alguém que te ligar, uma ligação que você recebeu, um e-mail, um pensamento diferente que vem, que você fala, uau, é isso. Alguém que conversa com você, um e-mail que você olha, bate o olho e fala, nossa, era isso que eu precisava. Então, você, cada vez que você abaixar mais essas barreiras de julgamento e for fazendo perguntas, mais você vai receber novas consciências que irão contribuir muito com as suas escolhas. Então, você faz uma escolha. Escolha também é uma ferramenta muito poderosa de Access Consciousness. Você faz uma escolha e, a partir dessa escolha, você faz perguntas para trazer o que? Mais consciência. Então, por exemplo, eu escolho comprar uma casa maior,
com 4 quartos, 4 suítes, no bairro de Alphaville, por exemplo. Eu escolho mesmo. Universo, o que se requer que eu seja ou faça para essa minha escolha atualizar com total facilidade? Quais as possibilidades eu tenho para encontrar essa casa que eu escolho encontrar? Percebe as perguntas? Como pode melhorar? Com quais pessoas eu preciso me conectar para eu conseguir ter mais facilidade para encontrar essa casa? O que se requer para eu gerar mais renda, para eu ganhar mais dinheiro, para poder comprar essa classe com total facilidade e alegria? Olha quantas perguntas você pode fazer em cima de uma escolha. Percebe? Então, faça a sua escolha, tenha um caderninho com todas as suas escolhas anotadas, e a partir daí, você começa, para cada escolha, você faz várias e várias e várias perguntas. Então, usem a ferramenta das perguntas. Eu, na minha primeira classe de barras que eu fiz, eu não tive tanta consciência de como era importante as perguntas. Eles falaram, explicaram da pergunta, mas eu não consegui captar que realmente eu preciso fazer perguntas para tudo. Que não adianta eu ficar presa no problema. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Nossa, nessa situação. Você está no ponto de vista fixo, no trauma, no drama. Sai desse espaço. Só de você fazer uma pergunta, você já muda a energia da situação. Então, faz uma pergunta, abaixe as barreiras e receba a consciência. Não fica preocupada quando você vai receber, como. Nunca é do jeito que você imagina. Sempre é mais grandioso, sempre é de outro jeito. Então, sai do como. Permita que o universo haja na sua vida com a melhor contribuição que ele possa ser. Sai do ponto de vista fixo, sai da conclusão, da definição, da projeção, expectativa, vai para a pergunta e abaixa todas as suas barreiras de julgamento. E recebe, recebe e recebe. As perguntas são lindas, né? Então, olha só. Eu vou ler aqui o finalzinho do capítulo, que ele é bem legal. Desse segundo capítulo, o quarto parágrafo de baixo para cima. Uma das primeiras ferramentas discutidas em qualquer classe de Axis é estar na pergunta. A pergunta empodera, a resposta sempre desempodera. Uma das diferenças dinâmicas de Axis é que tudo diz respeito a estar na pergunta, nunca alegar ter a resposta ou ter a resposta. O que temos são perguntas. Perguntas que desafiarão nossos sistemas de crenças, pontos de vista e julgamentos. Perguntas que irão desbloquear os locais de limitação e jogar luz onde estamos escolhendo não ter escolha. Perguntas que facilitarão a conscientização de como podemos gerar uma vida fenomenal, além do que sequer tenhamos imaginado. Foi pela disposição de Gary em fazer uma pergunta diferente, com uma possibilidade diferente se abriu. A disposição de continuamente ser e fazer perguntas permite que Axis esteja na ponta criativa da mudança dinâmica. Estando consciente de que a pergunta pode mudar a energia de qualquer situação, você começa a ver que é sempre uma pergunta que abre uma porta diferente, uma possibilidade diferente. Se estiver disposto a continuamente ser a pergunta, você abre as portas para tudo na vida vir a você com facilidade, alegria e glória. Então, quem vai fazer perguntas agora para tudo? Quero saber. Quem vai?